Podcast Papo de Clínica. Tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera, meu nome é Dante Aglione, sou médico intensivista, também sou cofundador do Instagram Papo de Clínica. E hoje a gente está aqui para falar do nosso segundo episódio do podcast Papo de Clínica. E o nome do episódio é Brigando pela Vida. Vocês vão entender o porquê melhor do nome desse episódio aí nos próximos minutos, né? Então, ouvinte, lembrando que esse podcast é uma parceria aí com a Medway, tá? A Medway, se você ainda não sabe qual curso você vai fazer, está em dúvida entre qual escolher para sua melhor preparação para residência médica, aqui em São Paulo, a Medway é o único focado para você que está querendo passar aqui no estado, tá? Então, se você está afim aí de passar em alguma residência médica no estado de São Paulo, bora se inscrever aí com o pessoal aí da Medway, tá? Então hoje a gente está aqui com o Mikael Hamra. O Mikael Hamra, inclusive, é um dos cofundadores da Medway. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor aí para vocês. Fala aí, Mika, para os nossos ouvintes aí. Meu querido, uma satisfação inenarrável, enorme estar aqui com você, com vocês, queridos ouvintes. Assim como o Dante, eu também sou médico, fiz minha faculdade de medicina lá em Catanduva, depois vim para São Paulo fazer a residência de clínica médica na USP, em São Paulo, e por N razões que talvez a gente até discuta isso aqui hoje, fiz uma mega virada de carreira, fundei a Medway junto com o Alexandre e com o João e, acho que estou muito feliz de estar gravando esse episódio. Essa luta pela vida tem muito a ver com a minha história, eu vou ficar muito feliz de dividir com vocês. Obrigado pelo convite, Dantão. Boa, Mika. Então vamos lá, galera. Então nosso primeiro episódio foi o Lidando com a Morte, agora nosso segundo episódio é Brigando pela Vida. Não sei se vocês sabem, o Mikael ele vai contar um pouquinho melhor em detalhes para vocês, mas o Mika, quando ele estava na faculdade, ele teve o diagnóstico de um câncer, né? Então ele vai falar um pouquinho melhor aí para vocês da história da vida dele, tanto na graduação como depois na residência também. Você quer começar contando pra gente como foi estar do outro lado da mesa, Mika? Porque a gente, né, a gente tem muito essa questão de a gente ser o médico, da gente ser o estudante de medicina, mas em algumas vezes a gente também acaba sendo o paciente, né? Então quer contar pra gente como é que foi essa experiência, em que contexto isso aconteceu? Com certeza. Galera, eu teria um livro inteiro para dividir com vocês do que aconteceu, como eu me senti, e eu vou falar bastante coisa aqui hoje, mas dado que é o tipo de história que às vezes a gente se conecta e fala, poxa, gostaria de ter um papo um pouco mais profundo. Galera, eu sou super aberto para falar sobre isso. Podem me seguir lá no @mica.medway. Eu converso numa boa. Muita gente já vem me procurar para falar sobre, nossa, eu soube que você teve essa dificuldade, eu também tive. Como é que você superou e tal, né? Então, minha história basicamente, gente, quando eu tinha 19 anos, lá na faculdade de medicina, na virada ali, cara, de primeiro para segundo ano de faculdade, aliás, de segundo para terceiro ano de faculdade, ali, 19 anos, aquela fase em que tá tudo bem, você tá mega feliz, entrei na medicina, vida tá ganha, pô, vai dar tudo certo, não tenho mais nada com que me preocupar, agora é só o piloto automático, estudar muito e ser muito bem sucedido. Jovem, você fala, cara, não tenho problemas, né? E aí eu comecei a ter uns sintomas, então jovem etapa da faculdade de medicina, eu não sabia reconhecer, eu não conseguia ligar os pontos. Mas eu comecei a ter muitos sintomas que não estavam diretamente correlatos ali, muito ligados a onde eu tive o câncer, né? Eu tive um tumor de testículo, adiantando a informação, né? Era um tumor misto, era um teratoma imaturo com um carcinoma embrionário numa fase um pouco mais avançada do diagnóstico, porque eu não fui procurar ajuda rapidamente. Eu demorei meses, eu deixei a coisa avançar. Então, eu comecei a ter sintomas de ginecomastia, labilidade emocional, muita labilidade emocional. Em algum momento, eu comecei a ter um monte de espinha no corpo. Parecia que eu tinha acabado de injetar algum anabolizante. Eram efeitos muito parecidos. Até isso começou em janeiro de 2011. Por volta de julho, agosto de 2011 ainda, eu comecei a ter febre todas as noites e aquela sudorese noturna. Cara, acordava todos os dias, cama encharcada de suor, e meu testículo ficou pétreo.
Um dos meus testículos ficou pétreo, do nada, subitamente. Ficou pétreo e nos meses subsequentes começou a crescer. Ficou quase 6 vezes o tamanho de um testículo normal. Foi nessa época que, por volta de setembro, aí sim eu fui procurar ajuda, sozinho, porque eu tinha vergonha. Nessa altura, Dante, eu já tinha percebido que, cara, algo não está certo. Coisa boa não era, né? Coisa boa não é. Em um determinado momento, eu cheguei a procurar o pronto-socorro e o diagnóstico, após me examinar e colher minha história, Micael, isso aí deve ser uma orquite. Uma orquite. Tá bom. Me passaram antimicrobiano, me passaram anti-inflamatório, não resolveu, obviamente. Beleza, eu falei, cara, isso aqui tem coisa errada. E aí, lá por volta então de setembro, procurei. E aí você falou, né? Como é que foi essa sua experiência com o paciente? Como é que foi estar do lado de lá? Foi uma merda. Foi péssimo. Eu recebi o diagnóstico de uma forma muito brutal, basicamente. Essa é a tua história, tal, beleza. Provavelmente você tem um câncer, vai ter que tirar, vai fazer esses exames aqui e volta quando você tiver o resultado que a gente marca a tua cirurgia e provavelmente você vai ter que fazer químio também, mas aí eu te explico na volta. O protocolo Spikes pra quê, né? Não, protocolo Spikes. Gente, isso era 2011. Que protocolo Spikes? Foi o protocolo não olhar na cara do paciente, escreve qualquer coisa na receita, entrega e Bate próximo. Carimbo, né? Bate Próximo. o carimbo, próximo, né? Clássica, né? A gente ri, galera, dessas brincadeiras. O ortopedista que deixa o paciente em pé e tal. Gente, precisa parar com esse tipo de brincadeira cretina, porque estar do lado de lá mostra o quanto que a gente, como médico, tem muito a evoluir. Puta, naquele momento eu precisava do conhecimento técnico daquele profissional, mas eu precisava muito que ele soubesse lidar com o ser humano recebendo um diagnóstico completamente inesperado numa fase delicada da vida. Bom, esse foi o primeiro momento em que eu fui impactado. Óbvio, não foi nem um pouco agradável ouvir isso naquele momento, mas eu confesso a vocês que rapidamente eu fui para uma linha não de me vitimizar, de sofrer, eu fui muito mais para uma linha de como eu transformo essa experiência a partir de agora em algo que vai ser positivo para a minha vida. Então, foi ali que eu decidi buscar outra referência profissional e eu comecei a pensar, eu preciso vencer essa doença e eu vou usar isso para o bem num futuro. Eu quero ser o melhor médico que eu puder, e aí se conecta muito com o meu desejo extenuante de estar na USP São Paulo, porque para mim era o único lugar possível para eu fazer a residência. Ela me levaria mais perto de ser aquele médico que eu sempre sonhei. E, de fato, foi o que aconteceu. A gente pode até explorar isso um pouco mais, mas uma vez que recebi o diagnóstico, procurei outra referência profissional, eu fiz os exames complementares que tinham que ser feitos. O primeiro foi uma ultrassonografia, que confirmou. Agendei a cirurgia. Minha experiência cirúrgica foi péssima também. Breve parênteses legal de comentar. Eu estava no quarto do hospital e na hora de foram me chamar para ir para o centro cirúrgico. Eu fui caminhando descalço pelo hospital até o centro cirúrgico, com aquela roupinha que era de um tamanho menor que o meu, a parte aberta para trás eu tinha que ir segurando, porque senão minha bunda ficava aparecendo, isso no corredor do hospital. Você vê que, cara, ninguém prestou atenção nisso. Deitei na mesa cirúrgica pelado, fui anestesiado, fizeram a cirurgia e aí logo em seguida esperei sair o anátomo patológico, que confirmou o tumor misto, já tinha saído da cápsula. Uhum. Por causa disso, eu tive que fazer a químio. Foi depois do anátomo patológico que, demorei, comi essa bola. Dia 25 de dezembro de 2011, eu comecei a fazer a químio. 26 de dezembro. Acabou o Natal, 26 de dezembro eu estava lá. Na virada do Ano Novo eu também estava lá. Era o único paciente da clínica que tinha topado fazer a quimioterapia nessas datas festivas. Porque eu não parei a faculdade, eu quis seguir minha vida do jeito que estava, não avisei ninguém. De novo, porque eu tinha vergonha do diagnóstico, cara. Coisa idiota. Uhum. Cabeça de 19 anos.
Puta, eu tive um problema no testículo. Eu não falava porque eu tinha vergonha. E aí eu comecei a químio, foram alguns ciclos muito difíceis. Quimioterapia é uma experiência... Ela primeiro te destrói para depois você sair de fato da doença. Eu me sentia pior com a químio do que com a doença em si. Uhum. E ali também, muita riqueza de vivência e de detalhes do dia a dia em que eu fui anotando mentalmente. O que este médico ou esta médica fez por mim hoje que de fato mudou o meu dia? O que esta psicóloga, esta enfermeira... Eu fui montando o meu arsenal de boas práticas ali. Falei, beleza, quando eu estiver de volta na posição de quem veste o jaleco, eu não vou fazer as coisas pelas quais eu sofri e vou focar muito em ser esse cara diferenciado. Cara, e aí dali para frente, venci o câncer, fiz todos os exames de acompanhamento que tinham que ser feitos. Na época do diagnóstico também fiz todos os exames para rastrear metástase. O meu subtipo histológico comumente enviava metástase para o pulmão e sistema nervoso central. Então, vocês imaginam, né? Você com 19 anos procurando tumor na cabeça, no pulmão. Tipo, de repente, você pode morrer. Mas passei por tudo isso. Difícil, mas passei. E agora já estou completando mais de 10 anos de ausência de doença e estou feliz da vida. Com um testículo só, minha filha nasceu faz 2 meses e meio, então eu consegui, fiquei estéril por quase 5 anos, mas depois eu recuperei e tá aí, minha filhinha Celine, para provar que deu tudo certo. Legal, parabéns pela superação, Mika. Valeu. Acho que todo médico, lógico que isso não é possível, né? Deveria ter essa experiência justamente para saber se colocar no lugar do paciente, né? Isso que você comentou de bater carimbo, mandar chamar o próximo, infelizmente isso acaba... Essa desumanização da medicina acaba acontecendo por N motivos. Não necessariamente porque o médico é um ser cruel, psicopata, frio, mas muitas vezes porque simplesmente não tem tempo. Isso faz toda a diferença para aquele paciente, né? E naquele momento você teve a sua individualidade. Mika, antes da gente seguir com essa discussão, realmente, você contar a sua vida depois do término da faculdade, da residência, a gente sempre nesse podcast tenta fazer um pouquinho de discussão de temas clínicos mesmo, só um pedido da nossa audiência. Legal. Que a gente atende. Então, aproveitando a minha experiência numa grande UTI oncológica de São Paulo, eu queria comentar um pouquinho sobre o manejo de neoplasia de testículo, especialmente nesses cenários aí mais avançados, metastáticos, e quando às vezes o paciente realmente precisa de terapia intensiva. Porque a gente tem muito essa noção de que o paciente com câncer metastático, ele não se beneficia nunca de uma UTI, né? Isso não é verdade, especialmente em pacientes com neoplasias altamente curáveis, como é o caso da neoplasia de testículo, né? Exato. Então, neoplasia de testículo é uma das poucas neoplasias que, quando realmente elas já estão disseminadas, ou, por exemplo, no seu caso, que teve violação da cápsula, ou mesmo quando num cenário metastático mesmo, vamos supor que tivessem realmente metástases pulmonares, apesar disso, é uma doença que ainda é curável, né? E que não é verdade para vários outros tumores. Tumor de pâncreas, por exemplo, tumor coloretal quando passa das metástases hepáticas, né? Então, isso é importante que as pessoas saibam, porque vamos supor que você tivesse uma complicação da quimioterapia, uma neutropenia febril grave. Aliás, você chegou a ter alguma complicação, não? Eu tive sim. No segundo ciclo de quimioterapia, no intervalo de descanso, eu tive um maior pico febril que eu já tive na vida, 41 graus, associado a uma amidalite bilateral, que provavelmente foi um abscesso não diagnosticado. Eu fui tratado em monoterapia antimicrobiana, com clavulin, em regime domiciliar, e Novalgina. Cara, Dante, eu sei que você adora esse tipo de história. Breve parênteses. Eu fui para o pronto-socorro, eu estava em quimioterapia, fazendo uso de filgrastima. Eu cheguei no PS, é uma amidalite, vamos fazer com hemograma. Não, seu hemograma está normal, pode ir para casa. Tá aqui, clavulin e beleza. Cara, assim, é um outro cenário em que, estando no segundo ano de medicina, eu falei, cara, acho que não prestou atenção no que eu falei. Cara, eu tô tomando quimioterapia, eu estou fazendo uso de filgrastima, esse hemograma está normal não significa nada. Não é para você ficar tranquilo por causa desse hemograma normal. Mas eu não tinha nenhum
repertório para poder contra-argumentar. Só fui embora para casa e... Pelo menos fez a primeira dose de antibiótico no pronto-socorro, deu a receita. Receita. Complicado, né? Isso não tem nenhum protocolo, né? Mas, enfim, seguindo. Então, como você bem exemplificou, né? Você poderia ter tido até uma sepse, né? Um choque séptico por conta desse quadro aí. E muitas vezes a gente se confunde, né? A gente acha na UTI que o paciente ter uma doença oncológica metastática significa que ele não se beneficia de nenhuma medida invasiva. Justo. E no caso de um paciente, inclusive com progressão de doença que chegue, vamos supor que você tivesse deixado a doença ainda correr solta mais tempo, você ia acabar tendo metástase, ia acabar tendo disfunções orgânicas pela doença, que a gente chama de crise visceral, né? E aí ia precisar de um suporte intensivo, e aí... talvez até mesmo ser entubado, receber droga vasoativa. E essa é uma das poucas situações dessas doenças altamente curáveis que há benefício de fazer quimioterapia na UTI, inclusive, tá? Então, não é porque o paciente tem uma doença oncológica metastática que ele não é candidato a medidas invasivas. Eu já vi gente falando, né, que paciente de 25 anos chegou com neoplasia de testículo avançada em determinado centro oncológico, em estado muito grave, teria que ser paliado, né? Então, isso não é verdade, principalmente pacientes com funcionalidade de boa prévia, com neoplasia de bom prognóstico e que tenham aí uma perspectiva de uma excelente resposta ao tratamento. É óbvio que o paciente que faz a quimioterapia ambulatorial, ele é muito menos grave do que o paciente, está sujeito a muito menos complicação do que o paciente que está internado, ou que está internado numa UTI com disfunção orgânica. Tá? Mas isso também não quer dizer que os efeitos da quimioterapia que são utilizados para neoplasia de testículo sejam tranquilos, né? A gente sabe que são 3, o tratamento padrão ouro aí são 3 quimioterápicos, a blomicina, a toposídio e a cisplatina, inclusive qualquer troca de quimioterápico está associada a um aumento de recidiva da doença, então tem que ser realmente uma quimioterapia altamente agressiva e essas 3 medicações, esses 3 quimioterápicos, têm efeitos colaterais terríveis, né? Você quer comentar algum outro efeito colateral que você teve aí? Nossa, bom, foram exatamente as 3 drogas que eu recebi de forma bastante agressiva. Meus ciclos duravam... por exemplo, eu ficava o dia inteiro. Eu começava a infusão ao meio-dia e terminava às 7 da noite. E eu era consumido por uma náusea, assim, minimamente controlável. Uma dor abdominal na região do epigastro que não cessou em nenhum momento, ela só cessava quando eu estava nos intervalos das medicações. O emagrecimento natural pela inapetência. Uma perversão do paladar e do olfato. Odores anteriormente agradáveis passaram a ser extremamente nauseantes para mim, ao passo que odores desagradáveis não me causavam efeito nenhum. E o paladar ficou muito aguçado. Muita produção de gás. Por alguma razão, trato digestivo produzindo gás, apesar da pouca alimentação, muito gás. O que deixava o abdômen distendido. E provocava, obviamente, um agravamento da náusea. Enfim, e a queda de cabelo, que eu nunca recuperei como era antes. Nasceu e tal, mas depois dali a calvície se instaurou muito mais rapidamente. A canice também. Muito cabelo branco numa fase muito precoce da vida. Esses foram os que me chamaram mais atenção, acrescido da fadiga. O pessoal fala muito da fadiga que a dengue causa, por exemplo. A fadiga da quimioterapia é muito pior. Ela é limitante. Bastante limitante, não digo incapacitante, porque ainda você consegue manter uma atividade básica, você tem o autocuidado, mas às custas de muito esforço. Então, isso para mim foi o que mais pesou. Eu não tive tantos outros. E eu acho legal, Dante, que você tem muito mais experiência no manejo dos sintomas. Tudo bem que a gente estava entrando no mérito do doente mais grave, no manejo de UTI, mas esse é o tipo de preocupação muito relevante a se ter com o paciente oncológico. Se você trata bem dos sintomas, e eu acho que tem que ser agressivo mesmo, quanto mais controlados forem esses efeitos colaterais, melhor fica a experiência do doente ao longo do tratamento. Isso ele vai levar para o resto da vida. Ele sempre vai lembrar que, putz, enfrentei o câncer, mas podia ter sido muito pior. Então, nesse sentido, eu não acho que eu fui submanejado. E tudo bem, é o que tinha na época em termos de medicação, mas eu acho que se estamos aqui para passar uma mensagem, é sempre legal lembrar que não é só prescrever a químio, a gente tem que perguntar ativamente para o doente, cara, o que você está sentindo dentro dessa lista de sintomas, porque
tem recursos para ajudar. Não adianta a gente esperar só o paciente reclamar. É importante o médico ser proativo nesse sentido. Sim. Muda muito. Não, e você ainda descreveu efeitos colaterais que são considerados leves, né? Essas medicações quimioterápicas às vezes são extremamente agressivas, Pois né? A medicina, por exemplo, ela pode causar toxicidade pulmonar, a cisplatina pode levar o paciente para diálise, né? Então, são medicações que realmente são muito pesadas, né? Muito pesadas. E saber e conhecer essas drogas e conhecer os efeitos colaterais, isso é uma coisa extremamente relevante, porque você tem que saber tratar, né? Não dá para deixar o paciente vomitando, senão algumas vezes ele até desiste da quimioterapia. Pois é. Uma doença que é totalmente curável, né? Pois é. Dante, agora que você falou, eu lembrei que, curiosamente, no período intraquímio, eu não havia percebido um outro efeito, mas no pós-químio eu fiquei por meses de forma sustentada hipertenso e taquicárdico, e por cerca de 3 anos eu tive muito recorrentemente extrasístoles ventriculares. Uhum. Às vezes fiz taquicardias ventriculares não sustentadas, que inclusive eu percebia no internato. Eu começava a sentir, eu ia lá me monitorar e eu via. Por isso que eu sei que eram TVs. Que se reverteu sozinho. Então, isso nunca foi diagnosticado. Eu não sei dizer se isso foi uma cardiotoxicidade ou se eu tive uma nefrotoxicidade por alguma razão. Mantive esse status hipertensivo. Cara, pressão arterial de 180 por 90, em repouso. Eu não sou hipertenso. Hoje eu faço aferição de pressão, eu não sou hipertenso, sem medicação. Isso passou. Então, eu não me lembro quais das medicações podiam fazer isso. Qual deles? O bleomycina, etoposide ou cisplatina. Mas, enfim, eu tive isso também. Bom que você falou, porque eu esqueci de comentar. Não, assim, muito legal sua experiência, Mico, no sentido de você realmente ter essa questão da superação e de logo você tendo o diagnóstico, você ter refletido e justamente ter querido enfrentar a doença e justamente brigar pela vida, né? Que é o nome do episódio desse podcast, né? Bom, vamos seguir em frente, então. Agora, o nosso principal objetivo é a gente discutir um pouquinho de como foi sua vida depois disso, né? Legal. Você terminou a faculdade, se formou lá na medicina de Catanduva, e logo depois você resolveu prestar clínica médica, né? Como é que foi essa sua decisão? Você já deixou bem claro que a sua primeira escolha era o HC da USP, né? Conta um pouquinho mais sobre isso pra gente. Na verdade, a minha história com a residência da USP, ela começa antes mesmo de eu entrar na faculdade. Eu já tinha o grande desejo de ter feito medicina. Queria ter sido da sua turma, cara. Queria ter feito medicina na USP junto com você. Eu não consegui passar. Cheguei para a segunda fase da FUVEST, mas não consegui. Então, sabe aquele cara que vive com aquele sentimento de puta, falhei lá atrás, não posso falhar de novo? Porque era um sonho meu, que ficou muito fortalecido depois dessa experiência com o câncer. E foi se fortalecendo ao longo da graduação. Eu sou muito grato ao que eu construí lá na FAMECA. Muito. Conheci pessoas excelentes, minhas referências médicas, os professores estão lá, mas eu queria um desafio novo. E eu queria ir para um próximo nível. As grandes referências da medicina brasileira, quem escreve livros, quem aparece no jornal, quem dita protocolos, são os caras que estão lá. Eu queria estar com esse pessoal, eu queria estar num meio que me elevasse, eu queria ser o pior cara da sala. E eu fui muito bem sucedido nisso no Hospital das Clínicas. Eu era o pior cara da sala, eu estava cercado de gente muito boa. E então eu vivi os anos subsequentes ali ao câncer, então 4º, 5º, 6º ano, estudando muito para ser um bom médico e para passar na residência da USP. E deu certo, logo de cara. Terminei a faculdade em 2015, em 2016 eu já estava aqui, a gente se conheceu. E apesar de também ter sido aprovado na USP Ribeirão, na Santa Casa de São Paulo, na Unesp e no SUS, nunca foi um problema manter o foco em vir para cá. Eu tinha muito essa clareza. Para mim, os melhores estavam ali e isso se comprovou. Então, inclusive para quem busca uma residência, né? No começo do episódio você comentou que a Medway prepara a galera para São Paulo. Uma mensagem, parênteses aqui, a melhor coisa, galera, que vocês vão encontrar na residência não são os chefes, não é o serviço propriamente dito, é justamente os outros residentes. Essa galera é a de mais alto nível que existe em termos de novos médicos se formando.
Essa galera que vai te ensinar muito, é com essa galera que você quer estar. As melhores pessoas que vocês vão conhecer são os seus colegas residentes. Em um segundo plano, aí sim, vem toda a chefia, vem toda a estrutura do serviço, mas é por conta dos residentes que você sai falando muito bem, é por causa deles que você aprende muito. Então, fecha esse parênteses, vale a pena lutar por uma residência de ponta como a USP São Paulo. Lá estão as melhores pessoas. E aí, a gente... Poxa, dentro da residência, atendendo todo tipo de paciente que a gente viu muito lá no HC, a gente lidou com muito doente oncológico, pacientes gravíssimos. Eu vejo que o que eu aprendi com o câncer que eu tive, gente, me ajudou muito na própria residência. Você ter empatia, você ter essa visão mais humana do que tem que ser feito com o doente e, acima de tudo, entender que os desafios vêm para a gente evoluir. Então, eu podia ter escolhido ir por um lado muito mais de depressão por causa do câncer, eu escolhi o lado da superação e na própria residência eu fui exposto a desafios enormes no manejo, na inteligência emocional, no manejo do próprio horário, da própria rotina. Isso força a gente a chegar na nossa melhor versão. Então, para mim, a minha história é muito conectada. Talvez eu não tivesse coragem, eu acharia até que teria sido prepotência achar que um cara que fez FAMECA passaria na USP. Eu fui o primeiro cara que passou, o primeiro que conseguiu sair da Faculdade de Medicina de Catanduva e entrar na Universidade de São Paulo. Por causa do câncer, por causa dessa ânsia por ser melhor, por conseguir dar passo para frente, eu recusei ouvir todo tipo de negativismo, de opinião contrária, de, putz, você está sonhando alto demais, isso não é para você. Putz, então, transformar essas situações malignas em algo positivo é algo que o câncer me ensinou e que se fez muito útil para mim na própria residência. Então, acho que com tudo isso, talvez tenha respondido sua pergunta, mas se quiser dar um duplo clique em alguma coisa, Dante, estou aqui. Não, perfeito. Acho que foi ótimo, assim. Cara, aí você terminou a residência de clínica médica, né? A gente, não sei se a audiência sabe, a gente foi do mesmo grupo de residência, né? Você e o Alexandre, né? O João foi do nosso grupo irmão também de residência, então a gente construiu esses 2 anos juntos aí. E aí eu segui um caminho diferente, eu fui fazer o R3 de terapia intensiva. Naquela época ainda a residência de terapia intensiva ainda exigia um pré-requisito, né? Fosse clínica médica, fosse cirurgia, fosse anestésio, fosse infecto, fosse neuro, enfim, mas exigia um pré-requisito. Hoje é acesso direto. E você resolveu ir por esse lado da minoria, né? Porque, querendo ou não, o pessoal que faz a residência de clínica médica vai querendo fazer um R+, você decidiu não continuar, e aí, desde o final do R2, que já vinha a construção da Medway, né? Como é que foi para você tomar essa decisão de realmente falar, olha, agora eu não quero seguir a maioria, eu vou seguir meu coração? Putz, belíssima pergunta. Cara, basicamente, eu entrei lá na USP para fazer uma subespecialidade. Estava muito claro que eu seguiria o caminho tradicional, porque o meu propósito sempre foi melhorar a qualidade da assistência à saúde no Brasil. E eu achava que eu poderia fazer isso sendo médico. E eu poderia, de fato. Sendo um bom médico, eu estaria fazendo um bom trabalho na ponta, direto com o doentinho. Só que quando eu vi a diferença que a residência fez na minha vida, Dante, o abismo que ficou claro entre quem eu era ao final do 6º ano e quem eu estava me tornando ao final do R2, eu ressignifiquei como eu continuaria conectado com o meu propósito. Eu pensei, eu não quero mais ser médico, eu quero ampliar a abrangência da minha influência para que outros médicos sejam tão bons quanto eu estou me sentindo nesse momento ao final de uma residência. Isso fez muito sentido com o Alexandre e com o João, que também tinham essa mesma percepção. O Alexandre veio da UFSC, lá em Santa Catarina, o João veio da UFES, lá em Vitória, no Espírito Santo, e a gente partilhou dessa mesma visão. Queremos melhorar, queremos ajudar as pessoas a virem para um lugar excelente. Se a gente for seguir o caminho tradicional, nós não vamos conseguir. Então, vamos para uma outra linha. E não estava nada claro que a Medway viria se tornar o que é hoje. A gente simplesmente, no final do R2 de clínica,
no meio do pronto-socorro, no Instituto Central, a gente começou a bolar essa ideia e a gente abriu um blog e um canal no YouTube. E a gente ensinava as pessoas como passar na residência, sendo de fora da instituição. Rapidamente, começaram a procurar a gente falando, gostaria de ser mentorado por vocês. Vocês são foda, vocês chegaram onde eu quero chegar, gostaria de ser mentorado. A gente viu, poxa, talvez tenha uma oportunidade de a gente fazer isso e as pessoas estão nos procurando querendo um serviço. Beleza, a gente montou o primeiro produto da Medway, isso em 2017 para 2018, e de lá para cá foi essa evolução toda. Construímos uma empresa, construímos um time, temos os preparatórios focados aqui em São Paulo, e daqui para frente a gente só quer estar cada vez mais e mais junto com os médicos. A residência é o primeiro grande passo que a gente dá na nossa carreira, mas não é o único. Ele é o primeiro. Tem vários outros que vêm a seguir. Vem a subespecialização, vem abrir o consultório, vem conseguir encontrar o emprego. A gente quer estar de mão dada com o médico ao longo de toda a jornada. Porque se a gente ajuda ele, ele ajuda o doente e isso faz a gente melhorar a qualidade da assistência à saúde no Brasil. Então, de forma bem resumida, foi basicamente assim que tudo aconteceu. E não foi do dia para a noite que eu resolvi deixar de ser médico. Foi um processo. Começou em 2017 e terminou em 2019, quando eu encerrei a minha carreira assistencial de fato, para ficar 100% dedicado à Medway. Legal, muito interessante isso, porque às vezes as pessoas elas têm medo de seguir o que elas querem e acabam sendo, de uma certa forma, privadas e acabam ficando insatisfeitas, né? Então, isso acaba sendo um problema recorrente e o médico sempre tem essa pressão, né? De que tem que passar na USP e aí depois tem que ser o médico que vai ter aquele consultório que vai cobrar R$3.000 a consulta, né? E não necessariamente ele quer isso para ele, né? Pois então, as pessoas precisam ter claras isso também e de não deixar de seguir seus sonhos, né? Total. E, Mika, agora, você é sócio de uma empresa bem-sucedida, ajuda milhares de alunos aí, Brasil afora, milhares de médicos, né? Quais são os seus planos para o futuro? E uma pergunta específica que eu ia fazer para você é como você lida, porque querendo ou não, todas as pessoas que já tiveram câncer sabem que existe um risco maior de recorrência, de recidiva da doença. Como que você lida com esse medo no seu dia a dia? Ou você simplesmente tenta não pensar nisso? Como que é a sua vida em relação a isso? Ah, legal. Bom, vou responder essa pergunta primeiro, então. Eu confesso que o medo era bastante relevante nos primeiros 5 anos pós-término do tratamento. Então, foi de 2012 a 2017. O medo ali era bastante relevante porque as maiores taxas de recidiva se davam nessa janela de tempo, né? Eu procurava me munir de informações para me tranquilizar. Então, eu fazia regularmente os exames laboratoriais e de imagem para acompanhamento, se tinha algum tipo de recidiva visual em exame de imagem ou não. Então, seria flagrada em algum dos biomarcadores. Mas depois, Dante, que principalmente eu voltei à minha produção, a minha espermatogênese voltou ao normal, tudo certo, os exames recorrentemente normais, eu confesso que eu relaxei. Falei, cara, ficou lá atrás, está no meu passado, eu não preciso mais desse fantasma no meu presente. Eu continuo fazendo meus exercícios, então estou sempre me desafiando fisicamente. É meio que um teste recorrente. Meu corpo está bom ou não? Está saudável ou não? Então, esse feedback diário de estar sempre na academia, sempre fazendo um exercício, também me tranquiliza, me dá sinais de que está tudo bem. Então, hoje, ainda mais casado com filhinha nascida, você fala, cara, eu não tenho por que ficar pensando nisso mais, já faz muito tempo. Mas é todo um processo, que ao longo dos primeiros 5 anos eu fui endereçando, tive também bastante suporte psicoterapêutico, principalmente no período ali pós-residência, para eu lidar com todas essas questões e selar essa minha tranquilidade. Então hoje, você me pergunta, eu nem lembro às vezes que eu tive. Às vezes alguém comenta, puta, é verdade, eu já tive. Mas não é algo tão vivo mais dentro de mim. E quando você fala de planos futuros, Dante, eu pretendo estar aqui fazendo exatamente o que eu faço por muitos e muitos anos à frente. Eu acho que a gente, por
sorte, por um trabalho bem feito, por ter se reunido das pessoas certas. Hoje, a gente está numa posição em que a gente pode continuar sonhando alto e pensando em cada vez mais como ajudar, do ponto de vista profissional, esses médicos todos que estão se formando cada vez mais, e a gente quer ajudar a eles serem excelentes tecnicamente, mas também do ponto de vista interpessoal. Então, meu objetivo é continuar minha vida com um casamento feliz. Isso para mim é a minha prioridade, meu casamento feliz, minha filhinha bem criada, se eu tiver mais uma ou duas, criá-las muito bem, fazer delas uma versão muito melhor do que eu e minha esposa, e me dedicar muito a elas, à família, fazer a Medway crescer, impactar cada vez mais os médicos e, cara, no final do dia ser um sujeito feliz. Você comentou um negócio que eu acho legal, que o médico tem aquele pensamento de tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Isso que você descreveu é o padrãozão, é o status quo, né? Faça todas as subs e cobre R$3.000 a consulta. Isso é sucesso para algumas pessoas. Mas será que é para todo mundo? Cara, para mim não é. Para mim, sucesso é o que eu te falei agora. Casamento feliz, família saudável, eu saudável, minha vida profissional prosperando. Isso é sucesso. Em nenhum momento eu falei de volume financeiro. Não, e não falei nada do tem o quê. Eu fui muito mais numa linha do sentimento. Isso para mim é sucesso. Eu acho que as pessoas não respeitam isso, cara. O médico, via de regra, não respeita isso. A gente se cobra demais, autocobrança na lua, e cada falha, cada insucesso e cada expectativa dos outros que a gente frustra é motivo para a gente se chicotear, se sentir péssimo. Tem que quebrar esse ciclo. Então, para fechar, quanto mais pessoas, mais colegas médicos eu puder trazer para essa visão de mundo, mais bem-sucedido eu acho que eu vou ser, cara. Esse é meu plano para o futuro. Muito legal, Mica. Cara, nem tenho como agradecer aí pela sua presença aí nesse segundo episódio, né? Eu acho que foi um episódio bem complementar ao primeiro do podcast, né? No primeiro a gente falou muito sobre morte, no segundo a gente está falando muito sobre a vida, né? Então agradecer a nossa audiência, reforçar que nosso podcast vai ao ar todas as terças-feiras, né? E reforçar também a parceria com a Medway aí. Mica, você quer dar um recado para a nossa audiência em relação ao intensivo aí da Medway? Perfeito. Bom, a gente falou tanto aqui de dar passo para frente na carreira, falamos tanto de São Paulo, da USP. Um dos preparatórios que a gente tem é justamente o Intensivo São Paulo, que é justamente desenhado para essa segunda metade do ano, que direciona os alunos para ter o conteúdo específico para cada uma das instituições. A gente está com inscrições abertas, sempre dá tempo de se preparar para o sonho de vocês. Nunca é tarde para tomar a decisão certa, estudar e evoluir como profissional médico, profissional médica que você tanto quer ser. De alto nível, tá? Então, se você quer São Paulo, o intensivo foi desenhado para isso, e a gente está sempre junto, com o melhor conteúdo, com as questões, com a inteligência artificial, com todos os diferenciais necessários para as provas daqui que são mais difíceis. Então, é o único que é direcionado para São Paulo, e fica aqui o convite, galera. Bom, galera, e para quem segue aí o Papo de Clínica no Instagram, a gente tem um desconto especial para você que acompanha nossas páginas. Também fiquem de olho aí no grupo do Telegram. A gente sempre tem um cupom para você que está afim aí de se especializar, de fazer uma residência, tá? Então a gente se vê aí na próxima terça. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.